Estamos encerrando a nossa semana, hoje é sexta-feira, dia 27 de maio, e nós vamos meditar a Palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: "Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O templo, lugar de oração e de comunhão com Deus, tornou-se um lugar de comércio e de exploração. Sendo assim, perdeu a sua vida e tornou-se estéril. É preciso cuidar da nossa comunidade para que ela também não perca o seu vigor e a sua força. Não podemos permitir que coisas mundanas e passageiras corrompam a nossa comunidade e a tornem uma organização como qualquer outra. Talvez hoje a nossa comunidade não tenha se transformado em um comércio, como o Templo de Jerusalém. Porém, há outras coisas que entram, sujam e fazem a nossa comunidade perder a força. Fofocas, brigas, divisões, competições, rivalidades, falta de oração, falta de comprometimento, falta de serviço, egoísmo e tantas outras coisas que deformam a nossa comunidade e a tornam uma toca de ladrões, como o Templo de Jerusalém. É preciso que nós estejamos atentos e vigilantes para não permitir que estas coisas entrem na nossa comunidade. Se já entraram, peçamos a Deus a graça e a força para que nós saibamos retirar estas tranqueiras enquanto ainda há tempo. Muitas vezes a nossa obra de evangelização fica sufocada por causa dessas coisinhas. Muitas vezes o nosso trabalho perde a força por causa dessas coisinhas, picuinhas e coisas passageiras. No mais,
não nos esqueçamos do mais importante: amar, rezar e colocar os nossos dons a serviço dos irmãos. O resto é resto e nós não devemos perder tempo com isso. Esse é o segredo de uma comunidade viva, uma comunidade que ama, que reza e que serve. Que assim sejamos nós e que assim seja a nossa comunidade. Amar, rezar e servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.